Começa agora o JBR News desta terça-feira, dia 8 de junho, direto de Brasília, eu, Alexandre Jardim, junto com os jornalistas Rodolfo Lago e Estevão Damásio, levamos para você o principal fato do dia da capital federal. E a CPI da Covid é o principal fato do dia, já que houve hoje o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. E esse depoimento, que ainda está acontecendo, é bom sempre lembrar aos seguidores que vocês estão agora nos ouvindo, mas nós não terminamos de ver ainda o depoimento, porque gravamos no início da tarde, agora são 2 horas e 30 minutos. Portanto, temos já uma apanhada, afinal de contas, todo mundo aqui com muitos anos de cobertura política, e algumas coisas já chamam a atenção, né, Rodolfo Lago? Uma delas é que Marcelo Queiroga, além de médico, né, ele usa justamente desta profissão para explicar um pouco da personalidade do presidente, né, comparando ele como aquele paciente impaciente ou que não ouve os conselhos médicos e segue na conduta que melhor lhe interessa, independente dos conselhos que recebe. Isso ficou muito claro. Agora, uma outra coisa que me chamou a atenção também, Rodolfo, é essa história do shadow gabinete, né, o gabinete das sombras, que muitas pessoas estão falando que existe de fato. Eu nem entro nessa questão da polêmica, mas eu faço uma consideração que vale a pena a gente prestar atenção. Eu acho, inclusive, que não é um problema o presidente da República ouvir pessoas ou conselhos, ouvir médicos. Eu acho, numa pandemia, inclusive, saudável. O que me chama a atenção é que as reuniões feitas no Palácio do Planalto tinham todos, menos o ministro da Saúde. Como é que se discute a política de saúde pública no Brasil? Reúne-se vários médicos, até um deputado federal, que é o Osmar Terra, que a gente vai falar um pouquinho mais, e não está o ministro da Saúde. Isso chama atenção. Está contigo, Rodolfo Lago. Então, Alexandre, é isso que também esse último ponto que você falou também é um ponto que me chama atenção e que eu não consigo entender. Por que o Shadow Cabinet, como eles estão chamando, não é o próprio gabinete, né? Por que o presidente não consegue encontrar nenhum desses médicos que definem o que ele acredita e prefere para assumir o Ministério da Saúde? Me incomoda muito a existência de um gabinete paralelo dando ao presidente informações e orientações que não são as mesmas do gabinete oficial. Isso é que eu não entendo. Isso é que, para mim, não faz o menor sentido. Por que nenhum desses médicos do chamado Shadow Cabinet o presidente não pega e coloca para ser ministro? Porque eles não querem? Porque eles não têm segurança suficiente para assumir isso daí oficialmente? Olha, se é isso, é sério, é grave. O que para mim não faz sentido é isso. E que para mim eu acho que cria a pior situação de todas, porque você fica tendo 2 orientações paralelas. Acho que seria melhor, ainda que a gente discordasse, se a orientação paralela fosse a orientação oficial, porque isso gera muita confusão, né, Alexandre? Rodolfo, desculpa te interromper, mas essa questão é realmente muito impressionante. Porque se qualquer um de nós, independente da profissão que tivermos que ter um conselho de uma pessoa e tendo dentro da nossa equipe uma pessoa que entenda daquele assunto, no caso de um governo, o ministro da Saúde, ele não estar presente é algo surreal. Mas pessoal, esse não é só um episódio de desprestígio do titular da saúde, é mais um, porque o maior desprestígio que o ministro da Saúde tem em relação ao presidente da República, por mais que ele, hoje, durante a CPI, tenha falado que o presidente Jair Bolsonaro lhe dá todo o respaldo, lhe deu várias vezes a recomendação para que enverede esforços para resolver o problema, não adianta nada o presidente dizer que endossa a política do titular dele da saúde, se no final de semana seguinte ele contraria tudo o que vai de encontro ao bom senso, ou seja, não usa máscara, provoca aglomeração. Isso é maior desprestígio para um titular da saúde,
né? É lamentável a postura do presidente da República no que diz respeito ao suposto apoio que ele dá ao titular da saúde. Ele não dá apoio ao titular da saúde. Infelizmente, essa é a realidade. Nenhum. Complementando aí, Estevão, se me permite o que você está dizendo, por mais que o ministro Marcelo Queiroga tenha tentado defender o presidente, né, e ele veio até com uma postura diferente daquela primeira, né, ele está sendo mais afirmativo, ele está falando mais. Agora, por mais que ele tenha tentado defender o presidente, o resumo para mim dessa história aí é o seguinte: o ministro Marcelo Queiroga disse que o presidente atrapalha ele. Porque o ministro Marcelo Queiroga, quando o senador Renan Calheiros, relator da CPI, pegou e mostrou cenas do presidente provocando aglomeração, a resposta do ministro da Saúde foi a seguinte: as imagens falam por si. E, de fato, ele não precisa falar mais nada. E depois ele comparou o presidente àquele tipo de paciente teimoso, né, fumante inveterado, que você fica dizendo, olha, você precisa parar de fumar, senão você vai morrer, e o cara continua fumando. Agora, só que o problema é o seguinte, né? Não é só o presidente da República que coloca a sua saúde em risco quando ele provoca a aglomeração, ele está provocando a saúde de todos em risco, e dando um mau exemplo que ele, como presidente, pode dar com relação a isso. Então, o resumo, para mim, do depoimento do ministro Marcelo Queiroga até agora é esse: o presidente Bolsonaro é um cara bacana, é meu amigo, mas ele me atrapalha pra caramba. Você falou algo que realmente acaba sendo a percepção de todos nós, Rodolfo Lago. Estevão Damaso, essa questão dos vídeos que o Rodolfo chamou a atenção realmente é bem interessante, porque mudou a dinâmica da CPI. Aquela reunião de vídeos mostra uma cena que é difícil quem está depondo ir contra ela, porque está na boca da pessoa, está ali todo o movimento. Como é que você acha, Estevão, que politicamente vai caminhar esse processo? Olha, eu acho que, primeiro, eu concordo com você, eu acho que os vídeos enriquecem demais, né, e acabam colocando as testemunhas numa saia justa, porque o próprio Eduardo Girão, há poucos minutos antes da gente gravar, disse que o ministro está numa saia justa, que ele, Girão, apesar de estar aliado ao governo, reconhece que a postura do presidente da República tem atrapalhado demais, né, a própria política governamental adotada pelo Ministério da Saúde. Agora, é interessante porque hoje o ministro da Saúde está sendo mais assertivo, sim. Ele deixou claro que, praticamente, ele não falou, mas deixou claro que não apoia a cloroquina, diz que esses medicamentos não têm comprovação, como é que fala? Comprovada, e, portanto, o Ministério nem tá batendo essa tecla mais. Isso foi importante. E ele inclusive disse que isso, nesse momento, atrapalha, é uma discussão que atrapalha. Exatamente. Então, e ele falou também que a questão do presidente da República, apesar dele não querer comprometer o presidente Jair Bolsonaro, mas ele destacou que realmente a postura do presidente tem atrapalhado, sim. E é exatamente isso, o presidente tem ido na linha contrária, são sinais trocados, como a gente fala no jargão comum. Por quê? Porque o governo quer impor uma política de combate à pandemia e o detentor do cargo máximo, que justamente é o chefe daquele ministério que faz a política de saúde pública, age de outra maneira. Ele vai para a rua, ele não usa máscara, ele dá sinais trocados. Você está vindo nessa linha mesmo. Agora... Por outro lado, só para complementar, a postura do senador Otto Alencar está me incomodando muito, sabe? Ele tá muito performático. Ele tem que ser respeitado como médico, mas hoje, por exemplo, eu acho que ele passou de novo do ponto, né? Tudo bem, ele colocou o ministro numa saia justa, mas aí a gente abre a discussão. O ministro da Saúde, ele tem tempo para ler as bulas de todas as vacinas? É papel dele ou é papel da equipe que o assessora diretamente? Não estou defendendo, estou jogando para discussão. E outro, o senador Otto pergunta, de quem foi essa decisão? O ministro até responde, essa decisão veio do Programa Nacional de Imunização. Mas aí o senhor não falou o nome da coordenadora.
sabe, umas picuinhas que não acrescentam em nada. Você tem razão. Isso me incomodou muito hoje. Gente, a supervisora é a titular, mas ela responde pelo Programa Nacional de Imunização. Eu acho que ali passou de novo do ponto. Você tem razão, Estevam, você tem razão. Agora, por outro lado, eu acho que é perigoso o ministro lançar qualquer tipo de dúvida, né, com relação a uma vacina nessa hora, né? E isso não é uma postura muito correta, uma postura que pode ser perigosa, né? Porque, enfim, as pessoas já estão indo para a fila com essa história de querer escolher qual é a vacina que vão tomar, né? E, na verdade, a gente precisa de ter as pessoas vacinadas o mais rápido possível, né? Agora, o que acontece é o seguinte, dentro disso que você falou, Estevam, para a gente já seguir para a nossa aposta de amanhã, acontece que a política, você sabe bem disso, ela tem um ingrediente altamente perigoso chamado vaidade. A vaidade é algo que derruba reis que foram muito importantes, quanto mais senadores do Brasil. Então, o cuidado que se deve ter é de continuar sendo aguerrido, mas não queremos ser mais do que o próprio depoente. É o que pareceu hoje com relação ao senador Otto. Mas vamos lá, Estevam Damasio, já que está contigo, Rodolfo Lago, eu vou manter no Estevam para já fazer a sua aposta. O que você está imaginando para amanhã, Estevam Damasio? Olha, eu estou apostando muito para a semana, viu? Eu vou centrar minha aposta na semana. O depoimento do governador do Amazonas, né? O Estado, além de passar por uma situação difícil na área da saúde, ainda tem esse ingrediente da segurança pública, a Força Nacional está indo para lá. Eu nem sei se... Será que o governador já confirmou isso, pessoal? O governador vai estar em Brasília no atual momento pelo qual passa o Estado dele, eu não sei, viu? É uma situação também que poderia justificar, né? Mas, enfim. Enfim, eu temo muito por esse depoimento. Eu acho que se a gente espremer, vai sair pouca coisa produtiva. Eu acho que tende a ser um palco de disputa política daquelas. Mas aí, Estevam, enveredou para aquele lado também que a CPI não tem como retroceder, que é a investigação em cima dos governos. Então, ou seja, não dá para não dá para adiar mais, apesar desse caso específico ter uma justificativa plausível. Qual que é a sua aposta de amanhã, Rodolfo Lago? Olha, além da CPI, Alexandre, eu acho o seguinte, a gente precisa prestar muita atenção no desdobramento dessa questão da investigação sobre os atos antidemocráticos, né? E essa briga que está tendo aí do Procurador-Geral da República com o ministro Alexandre de Moraes. Algumas informações que estão saindo são, de fato, muito graves, né? Hoje saíram informações, o ministro colocou tudo a público, né? De que até a conta de internet da primeira-dama, Michele Bolsonaro, foi usada para acessar esses sites que eles chamam de inautênticos, ou seja, esses sites que não têm dono claro, né? E que propagam fake news. Então, isso é muito grave, isso é muito sério. A Procuradoria-Geral da República está querendo arquivar tudo, mas eu não sei, até por isso o ministro Alexandre de Moraes tornou tudo público para mostrar, olha, a Procuradoria-Geral da República está querendo arquivar um negócio que tem uma série de informações graves que precisam ser esclarecidas. Então, isso é grave e eu acho que vai ter desdobramentos aí que a gente precisa acompanhar. Eu vou com vocês. Além das questões relativas à CPI, bem lembrado. Além das questões relativas à CPI, também essa questão dos atos antidemocráticos é o que tem me chamado muita atenção em cima justamente, Rodolfo Lago, do que você disse. E politicamente a gente sabe que essas intrigas em Brasília, elas costumam dar repercussões muito grandes, porque não é só um ministro do Supremo e um procurador-geral da República, é toda a instituição que envolve os dois lados. E aí a gente sabe que embaixo, às vezes alguém vaza uma informação, coloca o procurador numa saia justa, enfim, situações que nós já vimos em outros momentos. Mas chegamos àquele momento final, e aí temos que encerrar, convidando a você, seguidor e seguidora, para estar conosco amanhã, também no JBR News, e também atentos, porque teremos JBR Saúde. Amanhã o Estevam Damasio contará um pouco mais sobre isso. Lembrando também que este conteúdo é uma parceria do Grupo Imagem e Credibilidade e o Jornal de Brasília, está sempre disponível no site do Jornal, do Imagem e Credibilidade, nas redes sociais e também no Spotify.
Até amanhã. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.